Então, a gravidade do silêncio se deve a você estar pronto para ouvir. Para ouvir. Né? Aliás, quando eu era criança, tinha uma música que eu gostava muito, que cantava, acho que foi até aquele padre Zezinho, não gosto da música dele não, mas tem as músicas bonitas. Ele fez uma música para um Carmelo que ele conhecia, os carmelitas, e na música falava assim, né? O silêncio está cantando. O silêncio está falando, é uma coisa assim. Ele dizia que ali naquele lugar, naquele Carmelo, o silêncio estava falando. Então, o silêncio também é um meio de comunicação. Não é um mutismo, é diferente. São Bento não está pedindo aqui o mutismo, nós vamos ver aqui, mas na tradição monástica, né, se criou, isso também vem muito do mundo grego, do mundo da filosofia grego, né, das escolas filosóficas. O homem sábio é o contrário do homem tolo, né? Porque o homem sábio é aquele que sabe meditar, que sabe pesar suas palavras, né? E, portanto, discípulos e cultivadores dessa sabedoria, os monges cristãos da antiguidade, eles praticavam e ensinavam a moderação no uso da palavra. Os apofitegmas, as historinhas do deserto estão cheias disso. Teve uma vez que o arcebispo de Alexandria foi visitar o deserto, Teófilo, e ele era muito assim, coisa, e queria conversar, e o abade Macário recebeu, serviu refeição para ele, tudo, e como ninguém interrogava os monges, e ficou o dia todo em silêncio, serviu, era o ancião que serviu os discípulos, tudo. E aí o arcebispo foi embora meio triste, porque o abade não falou com ele. Aí um monge achou no direito de falar, mas pai, né, abade, o arcebispo esteve aqui, o senhor não falou com ele, não conversou com ele. Quer dizer, saudou, mas não conversou com ele, né? Ele falou assim, se ele não ficou edificado com o meu silêncio, eu podia falar muita coisa que ele ia ficar edificado. Quer dizer, ele não ficou edificado com o meu silêncio, né? Mas para os monges, né, ao mestre compete falar. Então o silêncio tem grande importância, portanto, para a vida do monge, né? É uma ascese também, porque em função do silêncio em Deus, a tranquilidade, a resiquia, como eles chamavam, né? O assento que os monges acentuaram foi colocado em cima de tudo, né? No ficar na cela em silêncio. O monge é aquele que guarda a cela, né? O Evagrio Pontico tem uma descrição do monge que é assaltado pelo demônio do meio-dia. Lá no Salmo 90 tem o diabo meridiano, né? O diabo do meio-dia é a tentação, hein? O diabo meridiano, que também é um negócio perâmbulas internas. Entendemos. E hoje na tradução nova, agora não existe mais diabo, né? Então agora é a desgraça que ataca ao meio-dia. O demônio é uma desgraça, mas era melhor manter a tradução, o diabo que ataca ao meio-dia, né? Então, mas não, agora é a desgraça que ataca ao meio-dia, na tradução da CNBB. E não existe mais, hein? A CNBB própria Marte aboliu o demônio. Pois é, o demônio, né? Não tem mais nada, né? Então não existe mais demônio, então essa agora é uma desgraça que ataca ao meio-dia. Mas o diabo do meio-dia é o demônio da preguiça, da moleza espiritual, né? Assédia, ou assídia, como traduz agora o dicionário, né? Que toma a pessoa e deixa a pessoa desanimada para as coisas de Deus. E o Evagrio Pontico, então ele narra, é muito engraçado. Aqui não dá para eu reproduzir isso para vocês, como que é um monge atacado. O monge está na cela, quietinho, né? Guardando a cela, em silêncio. Aí ele é atacado pelo demônio do meio-dia. Aí ele começa a querer sair da cela, ficar desesperado para sair. Não. Aí começa a aparecer boas coisas. Meu irmão está doente, coitadinho, eu tenho que visitá-lo. É uma falta de caridade se eu não for lá. Eu tenho que ir lá visitá-lo. Eu tenho que socorrer. Quem vai dar comida para ele? Quem que vai socorrê-lo?
esse monge está doente lá na cela, fizeram uma falta de caridade, se eu não vou lá. Aí ele sai da cela. Ou então ele fica desesperado, toda hora olhando para a janela. Será que não vem ninguém me visitar? Esse pessoal não gosta mais de mim, esqueceu de mim. Ninguém vem aqui mais me visitar, me ver, não é? Então, alguns deviam até nem querer que viesse visita nenhuma, porque eles tinham 2 pãezinhos para comer na hora da refeição. Se não viesse visita, ele podia comer o segundo pão. Agora, se viesse visita, tinha que ser para o visitante, né? E o negócio lá era bravo, que era molhava o pão lá dentro da água, alguns com sal, outros sem sal, porque o pão ficava duro, né? Então tinha que amolecer o pão na água, senão quebrava os dentes que ainda tivesse. E de modo que o silêncio, né, ele fazia parte dessa ascese da cela, dessa guarda da cela. E também para Cassiano, outro grande padre do deserto, né, o silêncio deveria ajudar o monge a alcançar aquele máximo grau de oração, que ele chamava a oração de fogo, né? Que o monge no deserto ia caminhando para essa oração, né? E portanto os monges eles cultivaram esse silêncio, né? Agora nós temos que pensar aqui que o que São Bento fala aqui nesse capítulo sobre a taciturnidade, na verdade nós temos que encontrar o equilíbrio entre o silêncio e a fala, e o falar, entre o fazer silêncio e o falar. E isso aparece na Santa Regra. Só que às vezes que a pessoa lê assim, né, de passagem, não percebe isso. Porque na língua, como eu falei aqui, na nossa língua, taciturnidade ou taciturno, né, não corresponde ao significado dessa palavra em latim. Em português tomou um outro significado. E, portanto, pode parecer para nós que seria falta de cordialidade, né? O contato com o próximo, que impede a gente de ficar em silêncio, seria uma coisa que enraivecesse o monge, né? Mas o silencium, em latim, significa abster-se totalmente de falar. A taciturnidade, não. A taciturnidade significaria o hábito, criar aquele hábito de prestar atenção ao silêncio. É o amor voluntário, virtuoso do silêncio. O fruto do recolhimento, da humildade, é o fazer silêncio, é o ficar silencioso, que vai permitir você a se expressar com moderação, falar aquilo que tem que ser falado e nada mais. Apenas o necessário, ser discreto, ter discrição. Portanto, nós poderíamos traduzir também assim esse capítulo, o amor ao silêncio, talvez em português, né? Esse capítulo de São Bento, o amor ao silêncio, não é o não falar, não abster-se de falar, né? É o amor ao silêncio, seria talvez o significado melhor aqui. O saber como e quando falar e calar-se, saber o como e quando calar-se. Essas duas atitudes são atitudes profundas, de profundas consequências para a nossa vida, né? O silêncio, ele prepara o nosso coração para ouvir o Espírito Santo. Por isso é bom que a gente, quando vai fazer a oração de manhã, né, fazer a leitura da Sagrada Escritura, fazer o silêncio um pouco antes. No mosteiro, a gente, quando começa, tem sempre 2 sinais para o ofício. Toca o primeiro sinal, é para todo mundo deixar o que está fazendo e começar a se encaminhar para a igreja. E antes de entrar na igreja, 5 minutos antes, começa a tocar o sino, aí todo mundo se forma 2 fileiras, né, um abade na frente, coisa. A gente chama a estação, a estácio. E o sino está tocando e fica todo mundo ali, né, em silêncio. Antigamente tinha que botar o capuz na cabeça, mas aí tinha um monge, eu já contei aqui, né, tinha um monge que os alunos brincavam muito com ele no colégio, então iam botando resto de lápis, fazia ponta no lápis, né, jogava aqui dentro do capuz dele,
bolinha de papel, giz. Aí quando chegava na Estácio, que ele colocava o capuz, caía tudo aqui por baixo. Aí todo mundo já estava sabendo, Dom Crisóstomo em volta dele, vai cair todo. O Dom Crisóstomo tem que limpar o capuz antes, depois que sai das aulas. Eu esqueço, pois esses garotos são endiabrados. Mas os meninos, eles esqueciam, ficavam de capuz cheio de coisa, quando ele botava na cabeça caía tudo no chão. Aí, mas agora aboliram, né? Não tem mais, a gente não usa mais o capuz na Estácio. E eu tem uma coisa engraçada, e essas coisas estão gravando, o Igor tem que, acho que não vou contar isso aqui. Comigo aconteceu, eu estava num mosteiro na Europa, que eram quase 100 monges no mosteiro, e todo mundo de capuz na Estácio, o sino tocando, e eu ali hóspede, estava 2 dias, né? Fiquei desesperado, porque me botaram no lugar. Quando a gente chega no mosteiro, ele pergunta qual o ano da sua profissão. Aí você fala, eles botam você chegar aqui na ordem monástica, né? Ver quem é que está antes de você, depois, seu lugar é aqui. Só para todo mundo igual, porque todo mundo de capuz na cabeça, todo mundo, você não via a cara de ninguém, todo mundo de cogula. Eu fiquei desesperado, como que eu vou encontrar meu lugar nessa fila, com 100 monges aqui, né? Todo dia eu vou ter que pedir ajuda a alguém, né? Vai ser chato a beça. Mas aí eu percebi que o monge na minha frente, a cogula dele estava com um remendo assim, enorme, grande, sabe? Tinha um remendo na cogula. Aí eu ia na fila, né? Já também de cogula, botava o capuz e ia, né? Quando eu vi o remendo, eu entrava, né? Eu sabia mais ou menos assim. Aí eu fiquei lá uns 8 dias que eu fiquei. Aí na despedida, o hospedeiro assim, olha, eu queria fazer um grande elogio ao senhor. Todos os monges chegam aqui, é uma dificuldade para encontrar o lugar na hora da oração. O senhor todo dia sabia direitinho o lugar o senhor entrar. Eu disse, graças a Deus, porque primeiro que o monge nunca falta oração, aquele monge nunca faltou, e nunca trocou a cogula, porque ele sempre trocava a cogula. Eu estava perdido, né? Saiu o remendo ali de trás, eu estaria perdido, mas eu encontrava meu lugar certinho ali, né? Todo dia, graças ao remendo dele, da cogula dele, né? Então, de modo que voltando a isso aqui, foi só uma historinha, né? Os monges eram chamados pneumatóforos, né? Pneumatoforoi, né? Quer dizer, portadores do pneuma, do espírito, né? Portadores do espírito. Então, os padres exicastas, que praticavam a exequia, né? Então, no Oriente, né? Os monges. Então, na regra de São Bento, na verdade, né, o que São Bento, nesse capítulo 6, os motivos para se fazer silêncio são de 2, São Bento coloca, se vocês ouviram, são 2, e de 2 espécies. Um motivo geral, deve-se falar pouco para evitar o pecado. A gente deve falar pouco para evitar o pecado, né? E um motivo particular, deve-se calar e ouvir, porque eu sou discípulo e eu tenho que me comportar como discípulo. É próprio do discípulo calar e ouvir, né? Então, mas essas 2 razões do capítulo 6 não esgotam o significado do silêncio para São Bento, desse amor ao silêncio. Outras riquezas estão contidas em outros, né, capítulos, e no próprio capítulo 6, né? E sobretudo o silêncio é a possibilidade que nós temos para nos entretermos com Deus, Então o silêncio, ele de certo modo prepara a gente para essa parresia, para essa intimidade, para essa familiaridade com Deus, né? Nossos primeiros pais, quando perderam a parresia, a intimidade com Deus, se esconderam, né? Ficaram com medo de Deus, né? Ouvi seus passos no jardim e escondi. Então a palavra, ela a princípio é reservada àquele que ensina, e o mosteiro é uma escola do serviço do Senhor, onde os discípulos escutam o seu mestre. Então o silêncio e a obediência estão, né, o baudire, ouvir, né, o silêncio, escutar, estão ligados um com o outro. Depois a humildade, a respeitosa submissão,
A humildade deve ser a característica do nosso falar. Ao falar, fazê-lo com humildade. Problema das brincadeiras, das palavras ociosas que provocam riso. Se vocês lembram aí o filme O Nome da Rosa, né? Explorou isso aqui da regra, mas explorou isso de modo superficial, porque não explorou do modo correto. Como se São Bento, os monges do monaquismo, né, fossem contra o riso, contra que o riso fosse uma coisa do diabo, que Jesus nunca riu, né? Então um monte de besteira que inventaram aí. E nós já encontramos essa proibição, que pode parecer severa, né? Na regra de São Bento mesmo, antes do capítulo 6, no capítulo 4 da Santa Regra, no versículo 53, nosso Pai diz assim: não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar riso. Então, verba vana aut risuit apta non loqui. Riso e apta, quer dizer, são aptas ao riso, não falar, né? Então, nós já encontramos antes do capítulo 6. Para os antigos monges, era simplesmente isso, uma decorrência do Evangelho. Por que decorrência do Evangelho? Porque no Evangelho, nosso Senhor avisa, né, para os monges, para nós que lemos o Evangelho, e para os discípulos, que cada palavra, nós vamos prestar conta de toda palavra que nós falarmos, né, no dia do juízo. Então os monges liam isso, eles disseram: olha, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala alguma coisa, porque nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos no dia do juízo. Nós não temos a mentalidade monástica que os primeiros monges tinham. Eles ouviam o Evangelho e eles queriam viver aquilo ali à risca, né? Santo Antão entrou na igreja, ouviu a leitura do Evangelho, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele foi lá, vendeu tudo dele. Aí deixou um pouquinho para a irmã dele, né? Que ele ficou, não, tem que deixar para minha irmã, coisa. Aí ele ouviu de novo o Evangelho na igreja, né? Não pense, não se preocupe com o dia de amanhã, né? É verdade, não. Foi lá, confiou a irmã dele lá, umas virgens consagradas, e até o que ele tinha deixado vendeu. A vocação dele foi assim, ele escutou o Evangelho e fez o que o Evangelho mandava. Então os monges liam isso no Evangelho, e cada palavra eu vou prestar contas a Deus no dia do juízo. Então tem que saber o que eu falo, tem que ter cuidado com o que eu falo. Então na época de São Bento, essas expressões, elas estavam intimamente relacionadas com as manifestações também nos espetáculos, as palavras ociosas e que provocam riso. É porque isso é que se fazia nos espetáculos, os espetáculos imorais do circo, dos teatros, que os primeiros cristãos começaram a ser proibidos de frequentar. Porque nesses teatros, como agora está virando tudo, está tudo voltando, né? Voltou tudo, né? O paganismo voltou a toda. E nos teatros haviam imoralidades, coisas terríveis, né? Depois, por exemplo, lá em Roma foram encontrados nas catacumbas e outros lugares, os primeiros cristãos debochavam dos cristãos, faziam paródias nos teatros, nos circos, sobre a vida cristã, desenhavam Jesus pregado na cruz com a cara de burro, com a cara de cavalo, como se Jesus fosse um asno. Tem tudo isso desenhado, né? Então, por quê? Porque que coisa idiota, o Deus deles morreu crucificado, né? Eles cultuam um Deus que morreu crucificado, né? Como se fosse um ladrão, então um pária da sociedade. Então, nesses circos, essas expressões que provocavam risos, coisas assim, né? Eram proibidos pelo batismo, no rito do batismo. Como que faz na pergunta que o padre faz para o padrinho no dia do batismo da criança? Você renuncia, hein?
a Satanás. Ao demônio, a todas as suas pompas. As pompas do demônio era isso que se faziam nos teatros, nos circos. E que o neófito, quer dizer, o catecúmeno, tinha que renunciar antes do batismo. Então, portanto, como São Bento é bastante realista e compreensivo em relação ao falar e rir como expressões natural do diálogo, nós vamos encontrar em várias passagens da regra outras passagens que nos dão a entender, né, que o falar, o rir, né, mostra que São Bento não proibia isso, mas que ele chamava a atenção para que isso fosse feito com parcimônia, né? E que São Bento mesmo diz que vai haver um mau silêncio quando o irmão se entrega a um silêncio que é um silêncio que ele está habitado pelo pecado. Então não é um silêncio bom esse silêncio, né? Então, por exemplo, no capítulo 42 da Santa Regra, quando ele fala que ninguém pode falar depois de completas, no mosteiro tem um chamado grande silêncio, vai depois do completório até a missa. Em alguns lugares, quando a missa mais tarde, vai até a prima. Então, de completas a prima não se pode falar, em absoluto. A não ser que surja alguma coisa dos hóspedes, o hospedeiro, mas tem que falar baixinho, muito baixinho, não pode quebrar o silêncio da noite, né? Mas os monges devem em todo tempo esforçar-se por guardar o silêncio, mas principalmente nas horas da noite. Por isso, em qualquer época do ano, seja de jejum, seja época em que há jantar, se for época em que há jantar, logo que se levantarem da refeição, sentem-se todos juntos, leiam depois as colações, ele proíbe ler certos livros à noite para os monges não terem pesadelo na hora de dormir, né? Começa a ler aqueles livros de guerra, coisa do Antigo Testamento, o monge vai dormir e fica apavorado, né? Vai ter pesadelo. Aí ele diz, não pode ler esse livro de noite, né? Para não deixar os monges assustados, né? Então ele fala mesmo, né? Não lê o Epitateuco, os 7 primeiros livros da Bíblia, não lê, porque não seria útil às inteligências fracas ouvir essas partes da Escritura nessa hora. Sejam lidas, porém, em outras horas. Então aqui ele fala, estando todos juntos, recita as completas. Saindo das completas, não haja mais licença para ninguém falar o que quer que seja. Se alguém for encontrado transgredindo esta regra do silêncio, seja submetido a severo castigo, exceto se sobrevier alguma necessidade da parte dos hóspedes, ou se por acaso o abade ordenar alguma coisa a alguém. Mas mesmo isso seja feito com uma suma gravidade e honestíssima moderação. Gravitate, summa gravitate et moderatione honestissima fiat. Então, São Bento, quer dizer, o silêncio, tal como o ofício coloca a gente na presença de Deus, a noite descobre a imensidade da obra divina, velando as coisas terrenas, né? A noite coloca um véu sobre a terra, sobre a criação de Deus, mas ela revela as profundezas de Deus para nós. Quer dizer, como a noite, o silêncio também. O silêncio cala a voz, a palavra, mas ele é uma outra linguagem, é uma linguagem de outro tipo, e que a gente tem que descobrir fazendo o silêncio. Assim como a noite, que vela tudo, mas que abre para você outra perspectiva, né? Então, de modo que a mesma coisa o silêncio faz conosco, né? E então a taciturnidade não é um calar totalmente, né, a voz do monge, e por isso deve ser para nós também algo assim importante. É preciso redescobrir o valor do silêncio, né?
o estilo e as motivações da Santa Regra parecem estar longe da sensibilidade do homem de hoje. E, de fato, quanto desse silêncio ainda é praticado hoje? Mesmo nos mosteiros. Muitos mosteiros, né, não têm mais esse rigor na observância do silêncio. E, no entanto, nos últimos tempos, o valor do silêncio foi redescoberto. E precisamente pelos leigos. Quantos leigos hoje querem fazer retiros no mosteiro para poder ficar em silêncio? E isso se deve, talvez, às condições atuais da vida moderna, onde muitas pessoas sentem necessidade dessa quietude, né, dessa paz, dessa tranquilidade, para ouvir a palavra de Deus, né? Única capaz de dar um significado para a nossa vida. Então, muitos filósofos, né, que exaltam o silêncio. Então, a regra de São Bento e seu discurso sobre o silêncio podem nos ajudar muito, porque a doutrina da regra de São Bento sobre o silêncio, como nós falamos aqui muito rapidamente, não tem conotações, vamos dizer assim, místicas, mas faz parte das práticas ascéticas, junto com a obediência, com a humildade, com as boas obras. É um modo de ascetismo, fazer silêncio. Falar só no momento que deve se falar. Então, todo o assunto da mortificação deve ser retomado, porque um discurso sobre o silêncio que é apenas místico corre o risco, às vezes, de ser irreal. Eu diria, não muito monástico. Né? Na regra de São Bento não tem esse silêncio, esse místico, coisa. É um silêncio da vida prática, do cotidiano. O silêncio é, antes de mais nada, a privação da palavra, o desapego da vontade própria e do modo de perceber as coisas. Um deserto feito em si mesmo. É um deserto feito em nós mesmos, para que a palavra de Deus possa ressoar em nós. E este aspecto de contradição, vazio, aridez, né, que é o deserto bíblico, né, é o primeiro e sempre repetido passo em direção ao encontro com Deus, com todas as teologias monásticas nos mostram isso. Muitas vezes o tema do silêncio é sentido como uma nostalgia do inefável, sem se dar conta que é essa experiência diária de negação do eu que estamos continuamente sendo oferecidos pela vida no mosteiro, né? E é o silêncio feito por Deus, pela sua ação em nós, manifestada no cotidiano concreto, na liturgia, na palavra, nas relações fraternas. Por isso que a missa tradicional, hoje tem tanta gente que redescobre a missa tradicional, porque a missa tradicional tem os momentos em que se fala, tem os momentos em que se canta, tem os momentos em que se ouve, tem os momentos que você fica em silêncio. É muito impressionante a gente, durante a oração eucarística, o cânon romano, né? Na igreja, você está numa igreja, uma capelinha ainda vai coisa, mas se você estiver numa igreja grande,